Olá, tudo bom? Então, pessoal, imprevistos acontecem, coisas que nós não podemos controlar na vida, né? Como a morte. Boa noite, Caroline. Então, a minha convidada de hoje, que é a Thaís Seixas, às 18h30, me informou que o sogro dela acabou de falecer. Então, infelizmente, não a teremos dessa vez, mas numa oportunidade, com certeza, eu vou convidar novamente a Thaís Seixas, que nós fizemos um trabalho muito legal e quero falar dele também com vocês. Eu dei o nome da nossa conversa de hoje, né, de superando os seus próprios obstáculos, né, ou os desafios. Quantas vezes nós temos desafios na nossa vida e nós achamos por um determinado tempo que a gente não dá conta de resolver. Mas isso é importante saber, né? É importante saber que nós temos ferramentas para resolver os nossos desafios. São os nossos recursos internos, né? Então, se nós temos a nossa criança interna ferida, a nossa criança interna machucada, não cabe mais buscar o consolo ou a cura dessa ferida interna com o nosso pai ou com a nossa mãe. Porque a nossa infância já se foi e os nossos pais fizeram tudo o que eles deram conta de fazer. Mas o adulto sim pode proteger essa criança interna, que é o papel do pai, e a mãe acolher essa criança. Então nós podemos acolher a nossa criança interna. Mas como fazer isso, Cleise? Eu sei que eu tenho uma questão que eu lembro, às vezes que eu nem lembro, que me fez ficar magoado, me faz ficar triste, e eu não vou avante com isso. Por isso é que você precisa de alguém para te ajudar, de um terapeuta que entenda desses pressupostos da mente inconsciente, que eu chamo de PNL, né, da programação neurolinguística, para fazer a regressão segura, certeira, e que você, ressignificando essa experiência interna, você pode superar esses desafios. Então, por isso que nas minhas conversas aqui, eu gosto muito de dar exemplo, porque eu acho que o exemplo, ele valida uma teoria, não é isso? Essa semana, eu fiz uma sessão com um rapaz muito interessante, ele é um verdadeiro artista. Sabe aquelas pessoas que criam muito e que não conseguem se encaixar nesse mundo cartesiano ou lógico, matemático em que nós estamos imersos? E ele tem um potencial muito grande, só que ele não dá conta disso porque tem outras coisas que ele precisa ver. E ele me trouxe uma crença dizendo assim: o universo é injusto. Então é uma crença pesada, né? Mas ele tem experiências que validam essa crença dele. Ele se sente deslocado nesse mundo. Então, antes dessa sessão, anteriormente, ao fazer a constelação familiar com ele, nós detectamos que vinha junto com ele um irmão. Ele tinha um irmão gêmeo. Só que teve um aborto espontâneo desse irmão e ele veio sozinho. Então é mais um motivo dele se sentir meio que perdido no mundo. Quando a pessoa perdeu um irmão de um aborto voluntário ou não, isso não importa para o sistema, né? Mas aquele ser não veio para a vida, já não está mais na vida.
Os pais, desculpa, os pais nem sempre sentem essa perda, mas quem sente são os irmãos. Então ali ele já começou a voltar para a essência dele quando nós fizemos, é uma espécie de ritual que eu faço, de dar nome para esse aborto e dependendo da crença religiosa dessa pessoa, pedir para celebrar uma missa para a alma dessa pessoa. Se a pessoa é espiritualista, se ela for espírita, que acredita em vidas passadas, eu peço para ela ir numa casa espírita e pedir vibrações para esse espírito, que agora ele tem nome, ele foi incluído nesse sistema, nessa família. E se a pessoa não acredita nisso, né, se ela tem uma outra religião, que seja evangélico, conversa com o pastor. A Seishonoye, que é uma filosofia, tem o culto aos antepassados, então tem uma abertura também de fazer esse ritual, homenageando e trazendo para o sistema aquele aborto. Faz uma diferença imensa. Então eu tenho sempre falado aqui que a constelação familiar, a constelação sistêmica é um processo da alma e a alma é muito sutil. Então, voltando ao nosso artista, ele está caminhando muito e ele está se percebendo por quê? Primeiro, ele resolveu uma questão sistêmica desse irmão gêmeo que não veio para a vida com ele. Ele sentia essa falta, ele não sabia explicar. E segundo, os artistas sofrem muito. Eu trabalho com uma teoria chamada dominância cerebral. O pesquisador responsável por essa fundamentação científica é o Ned Herman. O que ele faz? Ele pega os dois hemisférios cerebrais e subdivide em 4 quadrantes. Então, o hemisfério cerebral esquerdo é o lógico, é o racional, é o cartesiano, é aquele que a gente dá conta de números, né, de como as coisas funcionam. Agora, o outro lado, o hemisfério direito, é o criativo, é o holístico, é o emocional. Então, quando uma pessoa conversa comigo, eu já entendo a situação dela. Às vezes ela não consegue fazer uma constelação convencional, porque na constelação é energia quântica, é o chakra cardíaco, é energia que se... Deu uma pausada aqui. Então, nesse momento, eu tenho que entrar com outra técnica para essa pessoa racional. Eu desenvolvi uma metodologia chamada constelação astral. Eu levo essa pessoa para um outro nível, em estado hipnótico, e lá nós realizamos a constelação, ela resolve a questão. Mas voltando a Ned Herman, da dominância cerebral. É até interessante, eu vou descrever cada quadrante e você vai ver qual quadrante seu que é dominante. Quem tem o quadrante A dominante é uma pessoa que gosta de números, é racional, sabe como as coisas funcionam. Todos os projetos que essa pessoa entra dão lucro. Ela não entra em nada que não dê lucro, tá? Ela entende de dinheiro e sabe todo o funcionamento matemático. Bom, depois tem o quadrante B. O quadrante A e o quadrante B de bola, eles estão no hemisfério esquerdo do nosso cérebro. Quem é quadrante B? É uma pessoa cautelosa, ela não corre riscos, ela não se aventura. É uma pessoa que, se você a convida para viajar no próximo final de semana, ela fala assim, não, eu não vou dessa forma, não vou. Eu tenho que planejar a minha viagem, eu planejo a estação do ano que eu quero viajar, eu faço a minha reserva financeira. A pessoa que é quadrante B, ela é muito organizada, ela gosta de planejar. Quando ela vai ao supermercado, ela faz uma listinha de produtos que ela tem que adquirir, ela compra só aquilo que está na lista. Então ela não se arrisca.
Depois tem o quadrante C, que é o sinestésico. Essa pessoa é emotiva, é suportiva, é empática, ela gosta de ensinar, ela chora diante do hino nacional das Olimpíadas, por exemplo, ela chora diante de uma cena forte de um filme, ela se coloca no lugar do outro. Então é uma pessoa realmente muito emotiva, muito suportiva. E depois tem o quadrante D, que eu digo que é o quadrante dos artistas, que eu estava te contando desse cliente artista. O quadrante D é uma pessoa que tem muitas ideias, é um grande sonhador, mas ele quer arriscar, ele se aventura, né? Se você convida uma pessoa que é do quadrante D, de dado, para viajar, ele viaja, vai sem dinheiro mesmo, de carona, não sabe o dia que volta, enfim. Esse quadrante D, como ele é muito criativo, ele não dá conta, por exemplo, de precificar um produto dele, né? Então o artista, ele produz uma obra de arte, que seja pintura, literatura, escultura, qualquer que seja a sua obra de arte, só que ele faz isso pelo prazer. Ele não sabe dar preço, ele não sabe vender. Então, o quadrante D precisa ter uma parceria, seriam os artistas, eles precisam de um empresário para precificar o trabalho dele e fazer a venda desse produto. Então, foi muito interessante esse processo dessa pessoa que eu estou atendendo, que ele é artista. E eu costumo brincar, mas com fundo sério, que nós mortais não entendemos artistas. Por quê? Os artistas estão num outro nível de abstração, né? Eles fazem arte por fazer arte, né? Eles não vão fazer uma arte pensando, eu vou fazer isso, mas eu vou vender. Não. Então, quando a pessoa conecta com a sua essência, através do autoconhecimento, passando lá pelo sistema de origem, tem alguma coisa que a gente precisa olhar, tem alguma coisa que precisa voltar para o lugar, e indo para a dominância cerebral, e ele conhecendo qual é o quadrante dominante, ele tem muito mais leveza diante da vida. Então, para quem chegou agora, eu tô vendo a Renata aí, esperando a Thaís, né? Já avisei. A Thaís acabou de perder o sogro, agora à tarde, o sogro faleceu, mas eu não deixei de vir aqui nesse nosso compromisso, né? São questões aí que nós não temos controle da vida, e a morte é uma delas. Bom, então, Thaís e eu hoje iríamos conversar, né? Ela fez comigo o processo de coaching e de terapia sistêmica recentemente. A gente conversando sobre o tema da conversa de hoje, né? Superando os seus limites, e seria tão interessante que ela contasse, né? Mas eu vou resumir aqui o que aconteceu e vou dar também algum conteúdo para quem tem o problema que ela teve possa resolver. Então, o grande problema dela, dentre outras coisas que nós resolvemos na terapia sistêmica, é que ela teria que escrever a tese de doutorado dela. Ela é assistente social, já está na fase final, e ela não estava conseguindo escrever. Olha que interessante. E aí ela conversando comigo, ela me contou de um artigo científico que ela escreveu recentemente, que foi publicado em revistas científicas. Ou seja, ela não tem problema com a escrita, só que ela tinha uma crença em relação a isso. Então, quando se fala em escrita, muitas pessoas se percebem assim, eu não sei escrever, eu gosto de matemática, eu gosto de física, eu não sei escrever. Todos sabemos escrever. Depois eu quero contar um outro episódio exemplificando que todos sabemos. Bom, então eu via que ela tinha uma questão que emperrava. Sabe aquela situação que você precisa fazer alguma coisa e te dá assim uma preguiça, um desânimo, você fala, hoje não, e você vai procrastinando, você vai postergando aquela ação.
Era assim que ela estava. Então, quando ela faz isso, ela foi para um lugar da infância dela, lá da escola, em que a professora chamava a atenção dela pela questão ou talvez ortografia, talvez da concordância. E ela começou a consolidar uma crença de que a escrever dói. E então, quando ela disse para mim, Cleise, escrever dói, eu lembrei muito da Clarice Lispector, né? A nossa escritora modernista. E a Clarice, ela tem um mecanismo de introspecção muito grande, né? A gente percebe na Clarice Lispector a essência realmente do ser humano e do que é escrita, né, dessa dificuldade de escrever. Então eu lembro que conversando com ela, me veio à mente, e isso não é assim tão veio à mente, é porque eu sou professora e atuei como professora de literatura, me veio à mente dois autores. A Clarice Lispector, né, que mostra essa forma intimista da escrita, mas, de outro lado, o Luiz Fernando Veríssimo, no conto que ele tem, chamado O Gigolô das Palavras. Então, o Veríssimo diz que a gramática precisa apanhar todo dia para ver quem é que manda. Ele fala isso nesse texto, né, bem solto, bem leve, contando que um grupo de alunos chegaram até ele como autor já consagrado, para fazer uma entrevista. Então, os alunos achavam que por ele ser um escritor e escrever bem, que ele dominava a gramática. Então, ele diz que a gramática é o esqueleto da língua, mas o que conta mesmo é a comunicação. Então, eu contextualizei isso para a nossa cliente, né, que estava com dificuldade na tese de doutorado, e mostrei para ela que ela sabe escrever. Se um artigo científico que tem toda uma característica diferenciada foi aprovado e foi publicado numa revista científica, ela sabe escrever, mas tinha alguma coisa que estava impedindo, né, e postergando. E aí nós trouxemos isso através de uma regressão, resolvemos, era lá na escola, são os diversos, na escola básica, né? Geralmente até 12, 13 anos, muito na primeira infância. Mas essa crença, ela se instala, esse trauma se instala, de eu não sei escrever, que alguém falou para ela que ela não sabia escrever, e ela achou. Durante esse tempo todo. Ao desfazer e ressignificar essa crença, nós traçamos um plano de escrita. Esse plano foi dela, eu fui só conduzindo. E ela determinou a escrever, acho que 8 horas por semana. E naquela semana mesmo, isso não tem muito tempo, ela mandou uma mensagem para mim assim, Cleise, nunca foi tão fácil escrever. Então isso é sinal de que a crença já foi reestruturada. E a nossa vida, ela é assim. E por falar em escrita, eu quero comentar um episódio de ontem. Eu tenho dado aulas nas quartas-feiras para a primeira turma de mentoria do Empreendedor 2.2. Então, é um curso que eu estou dando tem 9 empreendedores, aliás, 10 empreendedores inscritos nesse curso. Ele está aí pela Hotmart, alguns de vocês já devem ter visto algumas campanhas sobre este curso, que é um curso de PNL, em que o empreendedor ou o futuro empreendedor, ele está conhecendo a teoria da PNL, ele aplica nas aulas e ele já vai ser apto para levar essa teoria como multiplicador, que seja para a família dele, que seja para o seu trabalho. Enfim, ele aplicando que a PNL ela é muito rápida, você entendeu, assimilou, aplicou, pode
fazer isso com as outras pessoas, vamos dizer assim. E ontem nós estávamos trabalhando uma ferramenta do autoconhecimento, que eu já mencionei também em várias conversas por aqui, que é a metáfora, né? A metáfora terapêutica. Inclusive eu tenho esse produto no meu site que chama Mapa Metafórico. Então quem se interessar, preencha um formulário, né, cleisesouza.com/mapa metafórico, eu posso fazer o seu mapa metafórico, tá lá no meu site. Mas o que acontece? Eu pedi para as pessoas, para esses empreendedores, me falar um elemento da natureza com o qual eles se identificam. Então, um foi leão, o outro foi onça pintada, o outro foi mar, o outro foi borboleta, água, rio e assim sucessivamente. E nós usamos metáforas. E foi muito interessante que eles precisavam escrever. Eu dei 5 minutos para ele contar a história dele de forma metafórica. Mas antes, né, como professora de redação, que fui professora de português, e usando a PNL, eu já disse para eles assim, pessoal, ninguém vai ler o seu texto, você vai explicar quem é você, onde você nasceu, mas de forma metafórica, como foi a sua infância, você sente-se feliz em sendo o que é, ou seja, se você é uma borboleta ou um leão, você está feliz com isso ou você queria ser outra coisa? E eles produziram o texto, né, de forma literal, soltos, em 5 minutos. E depois eles leram para mim. E foi muito interessante que na leitura, alguns já têm assim, aquela veia poética, sabe? Então, quando eles estavam lendo, eu ia marcando as características de cada um e devolvendo isso para eles, porque isso é muito interessante. Quando eu te pergunto qual elemento da natureza que você se identifica, esse elemento que você se identifica, ele é muito representativo para a sua vida. Só que às vezes você tem uma essência de águia e você vive como uma galinha. Né? Qual que é a característica da águia? A águia, ela alça voos altíssimos e a águia, a cada movimento do tempo, né, depois de não sei quantos anos, ela vai para um lugar muito alto e ela passa por toda uma estrutura. Ela perde as penas e ela perde as unhas e depois isso tudo renova. E depois de renovada, ela vem mais forte. Então, quem é águia e vive como uma galinha é aquela pessoa que fala, eu não posso voar, eu não consigo voar. Eu quero voar, mas eu não consigo porque eu não sei. Então, superando os obstáculos, metaforicamente falando, e a PNL usa as metáforas como tipo de terapia, né? São as metáforas terapêuticas. E de onde surgiram essas metáforas na PNL? Surgiram com Milton Erickson, que era um psiquiatra que atendia as pessoas e contava uma historinha para elas. Hoje existe na área do marketing muita gente baseando aí na história, né? Vamos vender um produto, vamos contar uma história. Enfim, mas na PNL, as metáforas, elas são altamente terapêuticas, elas curam. Então, o Milton Erickson contava uma história, né? Como aquelas histórias mesmo, tá? Do Era Uma Vez, com um final feliz. E o paciente ia embora e se curava. Porque a nossa mente inconsciente, ela trabalha muito bem com as analogias. Se você observar, tudo é analogia, né? Até as parábolas de Jesus, que não se perderam no tempo, elas são metafóricas. Os ditos populares, né? Quando eu digo para quem entende um pingo é letra, isso é uma metáfora. Quando eu falo, você tá com a faca e o queijo na mão,
é uma metáfora. E às vezes nós usamos metáforas muito pesadas. Se eu pergunto para você assim, e aí, como está o seu trabalho? Ah, Cleise, eu estou matando um leão por dia. Então, é uma coisa árdua, dura. Então, o seu trabalho não está te dando prazer. Você tem que matar um leão por dia. E aí, como é que você está? Ah, eu estou lutando, eu estou penando. Essa vida é um vale de lágrimas. São metáforas altamente negativas e pesadas. E sua mente inconsciente vai achar que a sua vida é assim mesmo. Tem dois pesquisadores chamados Lakoff e Johnson que eles falam de metáforas, né? Então eles falam, por exemplo, as metáforas na educação. Se um professor fala, não, essa turma aqui estão como um zoológico, aí os meninos viram bicho mesmo. E é como se eles fossem o adestrador. Então, tudo na vida é metáfora e nós precisamos ter cuidado para ressignificar essas metáforas negativas, passar pelas metáforas positivas. Por quê? Se eu sou aquilo que eu penso, eu tenho que cuidar do que eu estou pensando. Se eu penso só de forma negativa e pesada, a minha vida vai ser isso, porque eu faço uma programação. Então, eu tenho uma pessoa que fez um trabalho comigo, ela vai fazer uma live aqui também comigo, um dia desse. Eu falei para ela, qual que foi o impactante? Cleise, nunca mais eu falo que eu mato um leão por dia. Porque quando você me explicou, eu vi a força negativa que isso traz. Então, tudo é metáfora, é uma comparação, né? A gente sabe, quem estudou gramática aí, que tem a metáfora como figura de linguagem, como prosopopeia, hipérbato, ou hipérbole, mas na verdade, as metáforas, elas atuam no nosso inconsciente. Por isso que contar uma história faz muito bem. E para quem tem filho, vai dar uma dica aí. Já vai uma dica aqui. Você já percebeu que quando você conta uma história para o seu filho ou sua filhinha dormir, e assim que você termina, ela pede para você contar de novo? E às vezes o adulto dorme antes da criança? Por que isso acontece? Por que a criança pede para contar a história de novo, mas tem que ser do mesmo jeito? Se você muda alguma coisa, ela fala, não é desse jeito. Mas você fala, você já sabe tanto essa história? Porque a origem das histórias infantis é muito interessante. Inclusive, tem várias teses de doutorado entre literatura infantil e psicanálise. Porque a criança, na hora que ela pede para o adulto repetir a história dela, ela revive aquela fantasia. E quando o adulto conta a história, ele também dá o sono e às vezes ele dorme antes da criança, porque é a criança interna dele que se sente alentada, né? Acalentada, e ela acaba dormindo antes da criança. Quando eu falo de histórias infantis, eu não estou falando que as metáforas precisam ser fábulas, né? Por quê? Qual que é a diferença de uma história metafórica para uma fábula? A fábula, ela tem sempre uma lição de moral no final. E a nossa mente não precisa disso. Você conta uma história e você vai... sua mente inconsciente já entende todo o processo. E detalhe, você não precisa explicar. Então eu faço muitas metáforas, que são os mapas metafóricos, e você está convidada aí, se quiser o seu mapa, é só ir lá no meu site. Você vai colocar para mim um problema que você quer resolver de verdade na sua vida. Detalhe, esse problema precisa ser seu. Porque às vezes a gente quer resolver o problema do parceiro, da parceira, do pai, da mãe, do filho. Não, eu tô com um problema, eu quero resolver. Eu vou pedir para você lá, um formulário que você preenche, qual elemento da natureza que você se identifica. Você vai contar a historinha, como eu falei para vocês dos empreendedores de ontem. Eles contaram uma historinha, né, metafórica,
E eu vou te devolver em 4 dias úteis um áudio com o seu mapa metafórico. E é lógico, quando eu mando o áudio, a pessoa quer o texto, eu também disponibilizarei o texto do seu mapa metafórico. Bom, pessoal, então eu tô aqui mesmo para marcar esse nosso papo, né? Que toda quinta-feira é conversa com a Cleise Souza. Na quinta-feira que vem, se Deus quiser, sem problema algum, vai ser a Lorena Navarro. A gente vai falar sobre o segredo do sucesso. É uma pessoa assim fantástica e eu espero novamente por vocês e com muito sentimento aí pela perda do ente querido da nossa convidada de hoje, a Thaís Seixas, que o seu sogro seja recebido no mundo espiritual com muita paz e muita luz. E para vocês que ficaram até aqui, agora comigo, minha gratidão e até a próxima quinta. Tchau!